Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou continuar minha série de vídeos falando sobre viagens missionárias de curto prazo. E o vídeo de hoje vai ser como preparar uma viagem de curto prazo. Então se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo aí nesse vídeo. Bom, para planejar esse vídeo, eu pensei em alguns pontos no planejamento de uma viagem missionária de curto prazo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de saber se você já assistiu o meu outro vídeo aqui no canal, que fala sobre a diferença de uma viagem missionária de curto prazo e uma viagem missionária de longo prazo. E esse assunto é muito importante para conhecer e entender antes de começar um planejamento de uma viagem. Então, se você não viu esse vídeo ainda, entra aqui no card para poder saber mais sobre esse assunto. E para planejar essa viagem missionária de curto prazo, eu estou partindo do pressuposto que você, seus pastores, sua liderança já entregaram tudo para Deus e colocaram diante de Deus esse planejamento, esse direcionamento que vem dele para poder fazer essa viagem. Então, partindo desse pressuposto, eu vou sugerir algumas perguntas que a gente pode fazer para planejar essa viagem missionária de curto prazo. E para esse vídeo, eu vou assumir uma viagem missionária de curto prazo como se fosse de poucos dias. Por mais que a gente já viu no outro vídeo que ela pode ser de até 2 anos. Mas eu vou assumir de 10 a 15 dias ou um mês, mas de uma viagem um pouco mais curta de alguns dias. E eu vou sugerir algumas perguntas para a gente poder fazer ao longo desse planejamento. Então são 6 perguntinhas básicas, são 6 palavrinhas básicas que a gente pode perguntar na hora de fazer o nosso planejamento. Então as perguntas que a gente tem que fazer é onde, quando, por quê, quanto... Deixa eu ver minha colinha aqui. Onde, quando, o que, como, quanto e por quê. São essas 6 perguntas que eu pensei e que a gente tem que fazer na hora de planejar. Não que não existem outras perguntas, outras palavras, outros pensamentos que a gente tem que colocar na hora de planejar. Mas isso é só para facilitar a organização das ideias para poder planejar essa viagem. E a primeira pergunta que eu vou sugerir para fazer é onde? Onde a gente deve ir? Se Deus não deu um direcionamento específico para onde a pessoa ou a equipe deve ir, isso deve ser pensado com muito direcionamento de Deus. E o importante é pensar que o onde seria interessante que esse trabalho de curto prazo fosse continuado após a equipe ou esse missionário deixar esse lugar que vocês vão. Então, procure um lugar que vocês possam ajudar algum missionário que vocês já ajudam, talvez a sua igreja já ajude um missionário, então leve uma equipe para poder apoiar esse missionário, ou algum projeto que vocês já ajudem em algum lugar, e vocês podem levar alguém ou alguma equipe para poder fazer uma viagem missionária de curto prazo. Então, onde é muito importante pensar com relação não a só esse curto prazo, mas depois, quem que vai dar continuidade nesse projeto, nessa missão. Então, dar o suporte para alguém que já está lá seria muito interessante pensar nessa opção. E fica a dica, o Chad está recebendo missionários de curto prazo, então se você quiser saber mais informação sobre as oportunidades aqui no Chad, eu coloquei o link na descrição para poder perguntar mais sobre isso. A segunda palavra que eu sugeriria para a gente poder usar nesse planejamento é quando. Quando será feita essa viagem? Se for uma equipe de estudantes, seria ideal que fosse um período de férias escolares, para que esses estudantes não perdessem as aulas do período escolar. Ou se for uma equipe mais velha, que são profissionais de alguma área da saúde ou da educação, ou outra área que for servir também no campo nesse período curto, já fica uma data mais flexível, então vai depender da disponibilidade das pessoas que estão indo participar dessa viagem missionária. Mas uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é com relação à disponibilidade do próprio campo. Porque, por exemplo, aqui no Chad, os meses de chuva, que com certeza vai chover julho ou agosto, esses meses chovem demais e a gente não recomenda que venha nesse campo nesse período do ano, porque chove muito, as estradas desaparecem e você vai perder mais tempo com essas adversidades climáticas do que realmente fazendo a obra de Deus. Ou mesmo, uma recomendação que a gente não dá também é vir em maio e junho,
porque são os meses mais quentes aqui do Chad, que chega até 50 graus. É muito quente e a pessoa vai sofrer demais só se adaptando com o clima daqui do local. Então, para uma viagem missionária de curto prazo, a gente não recomenda que venha nessas épocas. Então, esses são dois fatores que a gente tem que levar em consideração. O que a equipe tem disponível para poder ir e o que o campo também está disponível para poder receber. A terceira palavra que a gente pode perguntar, incluir no nosso planejamento é o quê? O que a gente vai fazer lá no campo? Porque às vezes muitas pessoas pensam no turismo, vão para poder passear, conhecer um lugar novo. E sim, eu acredito que tem esses momentos numa viagem missionária de curto prazo, mas o nosso foco é servir ao Senhor de alguma forma naquele lugar para poder demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Então, o que você vai fazer nesse local? O ideal seria perguntar para as pessoas locais, talvez o missionário que vocês vão apoiar, o projeto que vocês vão apoiar, qual que é a melhor forma de vocês poderem servir o local. E então, tentam compreender a cultura, tentam poder entender o que vocês vão fazer ali naquele local. A outra palavra para a gente poder incluir no nosso planejamento é o como. Como a gente vai fazer as coisas. Pergunte como para tudo. Como a gente vai comer, como a gente vai chegar lá, como a gente vai dormir, como a gente vai se comunicar com o povo. Pergunte como para tudo, para poder realmente se preparar antes de poder chegar lá e passar pelos empecilhos. Não que os empecilhos não vão acontecer, as dificuldades não vão acontecer, obviamente vão acontecer sim. Mas o quão melhor a gente estiver preparado, mais fluido, mais fácil será esse trabalho. E com mais excelência a gente pode servir o Senhor nessa viagem missionária de curto prazo. A outra palavra que eu iria incluir nesse planejamento é o quanto. Um dos quantos é quantas pessoas vão participar dessa viagem missionária de curto prazo. Isso vai depender da logística. Dependendo do local, você pode ter veículos maiores ou menores para poder transportar essas pessoas. Então, eu já fiz viagens missionárias com ônibus, 2 ônibus lotados. E a viagem toda a gente fez dentro do ônibus. Então, foi no Nordeste, então a gente andava entre as cidades dentro do ônibus e esse era o nosso meio de transporte para ir até o Nordeste, de São Paulo até o Nordeste. Foi acho que 2 dias e meio de viagem. Mas existem lugares que talvez não tenham uma estrutura tão boa e talvez tenha que usar veículos menores, ou talvez por segurança usar veículos menores. Então, de acordo com a logística, você vai poder definir quantas pessoas vão poder participar dessa viagem. E o quanto também tem relação à parte financeira. Quanto vocês vão ter que investir para poder servir ao Senhor nesse local. E lembrando que nós servimos um Deus Todo-Poderoso que faz milagres e já vi muitos milagres acontecendo na área financeira, mas sim, a gente tem que planejar quanto que essa viagem vai ser investido. E de acordo com o local, esse valor pode variar. Então, se for uma viagem internacional, vai ter todo o valor de custo de uma passagem de avião ou um visto e outras coisas que podem agregar nesse valor. Então, o quanto é muito importante para poder planejar com antecedência quanto que vai gastar e quantas pessoas no máximo vão poder participar dessa viagem. E a última palavra, mas não menos importante, é o porquê. Por que você está fazendo essa viagem? E eu acredito que para todas as pessoas isso tem que ser para a glória de Deus. A viagem não é para nossa glória e não é para prazer próprio, para poder nos satisfazer. Mas é para a glória de Deus, é para o Senhor que a gente tem que fazer essa viagem. E uma dica que eu recomendo no período da viagem de curto prazo é planejar um devocional diário junto com a equipe. Esse devocional pode ser planejado com antecedência para poder todos os dias estudar com a equipe e poder permitir que Deus possa falar com as pessoas ao longo desse período. E por experiência própria, a equipe que participa de uma viagem missionária de curto prazo, ela é muito mais impactada do que as pessoas que receberam ou as pessoas que conheceram a equipe. Porque Deus trabalha tanto nos nossos corações, Deus fala tanto. E fruto dessas viagens missionárias de curto prazo podem sair missionários de longo prazo. Então permita realmente Deus trabalhar na vida das pessoas participantes, permita Deus agir, faça devocionais, estudem a palavra juntos. Temos que ter esse tempo juntos também numa viagem. Não é só trabalho, trabalho, servir, servir, servir.
mas realmente ouvir a voz de Deus e permitir Deus usar as nossas vidas naquele local. E ralás! Essa é a minha palavra final para terminar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo e curtiu esse vídeo, manda para os seus pastores, para a sua liderança, para as pessoas que querem fazer viagens missionárias de curto prazo e querem planejar isso. Se for útil para você, se você tem outras dicas de como preparar uma viagem, posta aqui, coloca o seu comentário aqui embaixo no YouTube para outras pessoas poderem pensar sobre essas coisas também na hora de planejar uma viagem missionária de curto prazo. Que esse vídeo possa ter te encorajado a planejar junto com a sua igreja e enviar equipes para as nações e falar do amor de Deus para o mundo inteiro. E que essas viagens sejam para a glória de Deus. Espero ter te encorajado muito. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.